Olá, primeiro ano, tudo bem? Mais uma videoaula. Aula anterior, né? Falamos sobre os processos de formação de palavras, vimos alguns, né? Derivação, onde vimos derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parassintética, né? Tivemos alguns casos especiais, como hibridismo, né? Abreviação e outros. Vimos também o processo de composição das palavras, né? As palavras podem ser compostas por aglutinação ou justaposição. Vimos que as palavras compostas por aglutinação vão perder fonemas, né? E a justaposição não perdem fonemas na sua composição. Processo de derivação, relembrando, né? Prefixal, se acrescenta um prefixo, um radical, uma palavra, né? Dando origem a uma nova palavra. O processo de derivação sufixal irá acrescentar a esta palavra um sufixo, onde se formará uma nova palavra. E prefixal sufixal, quando será acrescentada no radical um prefixo, um sufixo, né, os afixos, e eu posso retirar um ou outro e a palavra existirá. Como exemplo, né, que foi dado, relembrando a palavra infelizmente, se eu tirar o in, fica felizmente, se eu tirar o mente, fica infeliz. As duas palavras existem, portanto, é uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. E temos a parassintética, que também é formada através de prefixo e sufixo. Só que, se eu retirar um ou outro, a palavra não existirá. Exemplo, a palavra empobrecer, que vem de pobre, em o prefixo. Se eu tirar o em, fica apobrecer. Ou se eu tirar o c, fica empobre. Nenhuma das palavras existem. Portanto, esse processo é chamado processo de formação por derivação parassintética, diferente da prefixal e sufixal, ok? Então, vimos esse processo, né? Vemos o hibridismo, onde apresentam, quando se une dois radicais diferentes, de línguas estrangeiras diferentes, né? Vão se unir e formar uma nova palavra. O processo de hibridismo, a abreviação, né? Quando se fala parte de uma palavra, né? Tipo fluminense, flu, pneumático, pneu, né? E assim por diante, ok? Mas existe um outro processo, só um pequeno resumo, lembrando da aula anterior, né? Mas existe também o chamado estrangeirismo, né? Está na página 17, unidade 7 de vocês, né? Fala um pouco sobre estrangeirismo, né? Tem um texto, alguns exercícios que vocês farão, né? Já vou deixar aqui sinalizado sobre estrangeirismo. Os exercícios da página 18, página 18 e página 19 da unidade 7. A unidade é 7. 18, 19 e 20 da unidade 7, que vai falar sobre estrangeirismo. Então, né? Então o estrangeirismo vai... Vamos ver o que eu coloquei ali. Quando introduzimos palavras estrangeiras em nossa língua, chamamos de estrangeirismo. Então, esse processo, né, de introdução das palavras, onde vão sendo acopladas palavras estrangeiras e passam a fazer parte do cotidiano, né, nas conversas, né, no que escrevemos, né, essa introdução de palavras estrangeiras, né, é chamada de estrangeirismo, esse processo de introdução, né, em outras línguas. No caso na nossa, né, vamos dizer, no caso da nossa, existem algumas palavras que foram incorporadas, que nós usamos. Umas foram adaptadas à maneira de pronunciar, né, à língua portuguesa, e nós falamos que ela sofreu o estrangeirismo por aportuguesamento, e outras não, permaneceram com a mesma pronúncia, mas só que são utilizadas normalmente, né? Esse processo comunicativo entre as palavras, entre as pessoas, aliás, tanto na escrita como na pronúncia. Utiliza-se a pronúncia
da língua estrangeira sem alteração. Então, com o aportuguesamento, sofrerá uma adaptação para incorporá-la à maneira de pronunciar também, né? Então, vamos ver alguns exemplos de estrangeirismo, né? Veja lá, sem aportuguesamento, ou seja, vai permanecer a pronúncia da língua de origem. Shopping. A palavra shopping, ela é uma palavra considerada um estrangeirismo, mas que todo mundo utiliza. Onde é que você vai? Eu vou ali no shopping. A pronúncia é sem aportuguesamento, ou seja, a pronúncia igual à pronúncia da língua de origem, né? Caso a língua inglesa. Temos aí também com aportuguesamento. Então vamos ver como se dá com aportuguesamento. A palavra curriculum vem do latim, né? Curriculum. Então ela foi adaptada, ela foi introduzida na língua portuguesa, né? E só que houve uma adaptação na maneira de pronunciar, né? No português. Então, de currículo passou a ser pronunciado como currículo. Currículo. Ou seja, sofreu, né, uma alteração da pronúncia da palavra, diferente da pronúncia de origem, do latim curriculum, né? Passou a currículo. Então, temos dois exemplos aí, né? Sem aportuguesamento, shopping. Outras palavras, outdoor, né? Mouse, etc., né? Sem aportuguesamento, né? E com aportuguesamento temos aí a palavra currículo, dentre outras, né? Como algumas de língua francesa, por exemplo, abajur, né? Que foi adaptada. Ou seja, algumas palavras, dentro desse processo de formação que nós vimos, né? Vimos os casos especiais, existe também o estrangeirismo, né? Esse processo de introduzir palavras estrangeiras no cotidiano de uma língua, né? Essas palavras vão fazer parte do cotidiano, né? Vão fazer parte, né? Vão se incorporar dentro dessa língua como se fossem, né? Palavras, né? Que fazem parte dessa língua de tão utilizada que são, né? No seu dia a dia. Beleza, então já falei lá no início, turma 101, os exercícios que precisam fazer, e deixei alguns aqui, ó, de fixação. Indique nas frases a seguir se nas palavras ocorre estrangeirismo com ou sem aportuguesamento. Aí tem lá, ó, fazer se é com ou sem aportuguesamento. Letra A, comprou um mouse. Letra B, ligou o abajur. Letra C, envia o link. Letra D, trouxe um smartphone. Letra E, coloquei só a palavra self-service. E na letra F, a palavra balé. Ok? Fica então os exercícios para vocês. Mais uma videoaula hoje completando essa parte aí, né? Colocando aí também nesse processo de formação, né, de palavras, mas nos casos especiais, nesse caso estrangeirismo aí, acrescentando mais uma ideia, né, nesse processo de formação e como se dá, né, no estrangeirismo. Essa utilização de línguas estrangeiras que vão fazer parte também do nosso cotidiano, com e sem aportuguesamento, ok? Então, turma 101, até a próxima videoaula e até a nossa próxima aula online. Um forte abraço em todos, não deixem de fazer os exercícios da apostila, ok?